Eles disseram a ela para servir café porque parecia alguém que pertencia à cozinha, não à sala de briefing. Sem insígnia, sem nome no uniforme, apenas uma mulher quieta em fardamento padrão, carregando um bloco de notas. Mas quando ela se inclinou sobre a mesa de conferência para encher a xícara do general, a manga recuou só o suficiente para expor algo em seu dedo, que fez todos os oficiais naquela sala ficarem em silêncio. Um anel que não era apenas joia, era a prova do programa de treinamento mais letal das Forças Armadas. O mesmo general que a estava ignorando de repente não conseguia tirar os olhos da mão dela, porque o que ele viu significava que ela havia sobrevivido a missões que a maioria de seus coronéis só tinha lido em relatórios confidenciais. Agora, antes de mostrarmos exatamente o que aconteceu naquela sala de briefing em Norfolk, aperte o botão de curtir e diga nos comentários de que país você está assistindo, porque esse general nunca mais subestimará ninguém. O briefing da manhã, na base expedicionária conjunta de Norfolk, deveria ser rotineiro. Outra avaliação trimestral. Outra sala cheia de oficiais superiores discutindo operações no exterior, enquanto outra pessoa cuidava da logística. Alguém descartável. Alguém como a sargento Sienna Anderson. Ela não parecia grande coisa ao entrar na sala de conferência 7A naquela manhã de terça-feira. Uniforme padrão de camuflagem Woodland. Nenhum patch de unidade visível, nenhuma fita colorida enfeitando seu peito. Cabelo preso em um coque regulamentar, sem um fio fora do lugar. Mas também nada que chamasse atenção. Carregava uma pasta de couro sob um braço e uma garrafa térmica de café no outro, movendo-se com a eficiência silenciosa que fazia as pessoas presumirem que ela estava exatamente onde devia estar. No pano de fundo, lidando com detalhes que ninguém mais queria enfrentar. A sala de briefing já estava cheia de conversas quando ela entrou pela porta. 3 coronéis estavam agrupados na cabeceira da mesa, apontando para imagens de satélite espalhadas pela superfície de Mogno. Um par de tenentes-coronéis revisava manifestos de voo perto da janela, e na outra extremidade, a general Patricia Hawkins revisava suas anotações com a intensidade focada que lhe havia rendido 2 estrelas e o comando da logística de operações especiais. Nenhum deles levantou os olhos quando Sienna entrou. Por que levantariam? Ela se movia ao longo do perímetro da sala, montando a estação de café com precisão treinada. Filtros novos, pacotes extras de creme, sachês de açúcar arrumados em fileiras ordenadas, o tipo de preparação mundana que mantinha reuniões de alto nível funcionando sem problemas, enquanto as pessoas importantes se concentravam nas coisas importantes. Sienna já havia feito essa dança antes em salas exatamente como aquela para oficiais, exatamente como aqueles. Com licença, chamou o coronel David Brooks do outro lado da sala, sem sequer se incomodar em olhar em sua direção. Pode garantir que temos cópias suficientes do resumo operacional e talvez alguns daqueles doces dinamarqueses da cantina? Sienna assentiu uma vez. Sim, senhor. E quando o general Harrison chegar, acrescentou a coronel Lisa Freeman, folheando sua pasta de briefing. Certifique-se de que o café dele seja preto, sem açúcar. Ele é exigente quanto a isso. Entendido, senhora. Eles falavam com ela da forma como se fala com móveis. Funcional, necessário, mas não exatamente humano. Sienna já tinha ouvido aquele tom antes. Já tinha sentido aqueles olhares de desdém que a atravessavam como se fosse parte da engrenagem administrativa que mantinha a burocracia militar funcionando. Apenas mais uma soldado alistada cuidando do trabalho pesado enquanto os verdadeiros tomadores de decisão se concentravam na estratégia. O que nenhum deles sabia, o que nenhum deles poderia imaginar ao olhar para seu uniforme sem destaque e sua postura silenciosa, era que Sienna Anderson havia passado os últimos 18 meses fazendo coisas que dariam pesadelos à maioria deles. Mas essa revelação ainda estava a 20 minutos de distância. Por enquanto, ela era apenas a garota do café, invisível e esquecível, exatamente como preferia ser. Sienna aprendera há muito tempo que ser subestimada era frequentemente a arma mais poderosa de qualquer arsenal.
As pessoas contavam coisas a você quando achavam que você não importava. Elas baixavam a guarda quando presumiam que você não era uma ameaça. Era coleta de inteligência da forma mais básica, e Siena havia transformado isso em uma arte. Seu histórico era deliberadamente sem destaque no papel. Progressão padrão de alistada através das patentes, ficha de serviço limpa, avaliações de desempenho competentes, mas não excepcionais. O tipo de carreira militar que nunca chamaria a atenção de revisores de pessoal, nem levantaria questões durante investigações de liberação de segurança. Tudo sobre a sargento Siena Anderson sugeria que ela era exatamente o que aparentava ser. Uma engrenagem confiável, competente e totalmente esquecível na vasta máquina da logística militar. Mas esse era precisamente o objetivo. Na maioria das manhãs, Siena podia ser encontrada nos escritórios administrativos do prédio 247, lidando com requisições e coordenando agendas para reuniões da alta chefia. Ela sabia qual general preferia seus briefings em papel em vez de exibições digitais. Qual coronel precisava de tempo extra para revisar os resumos operacionais, e quais oficiais certamente chegariam atrasados e exigiriam que seus materiais fossem reorganizados na hora. Ela era a pessoa que garantia que o café estivesse fresco, que as salas de conferência estivessem devidamente equipadas e que os documentos classificados fossem distribuídos às pessoas certas, com as credenciais de segurança adequadas. Era o tipo de trabalho que mantinha a burocracia militar funcionando de forma eficiente, enquanto permanecia completamente invisível para aqueles que se beneficiavam disso. Siena gostava assim. Ser essencial, mas despercebida, lhe dava acesso a informações e reuniões que a maioria das pessoas em sua patente jamais veria. Ela podia observar os processos de tomada de decisão, entender as relações de comando e manter a consciência situacional, sem que ninguém questionasse por que ela estava sempre presente quando conversas importantes aconteciam. Hoje, no entanto, era diferente. Hoje, ela estava substituindo o Master Sergeant Williams, que havia ligado dizendo estar doente, provavelmente com gripe. Isso significava que Siena estava cuidando da logística de um briefing vários níveis acima de suas atribuições usuais. Planejamento de operações conjuntas, revisões de missões classificadas, o tipo de reunião em que coronéis e generais discutiam coisas que nunca apareciam em relatórios oficiais. Ela havia chegado cedo para organizar tudo adequadamente. Verificou os equipamentos de comunicações seguras, arrumou o mapa de assentos de acordo com a patente e a liberação de segurança. Garantiu que todos os materiais classificados estivessem devidamente contabilizados e trancados nos cofres apropriados até o início da reunião. Quando os primeiros oficiais começaram a chegar, tudo já estava em perfeita ordem. E Siena havia se posicionado exatamente onde precisava para ser útil, mas despercebida. A ironia não lhe passava despercebida. Ali estava ela, preparando-se para servir café e tomar notas para uma sala cheia de oficiais, planejando operações sobre as quais ela sabia mais do que imaginavam. Mas esse era o jogo que ela escolhera jogar, e ao longo dos anos havia se tornado muito boa nisso. Ser subestimada a havia servido bem em situações muito mais perigosas do que uma sala de briefing no Pentágono. Siena alinhou a última das xícaras de café e olhou para o relógio. O general Harrison chegaria em 15 minutos e ela queria que tudo estivesse perfeito quando ele atravessasse aquela porta. Não porque estivesse tentando impressioná-lo, mas porque a atenção aos detalhes era um hábito que a mantivera viva, em lugares onde erros tinham consequências permanentes. Conferiu seu uniforme mais uma vez, certificando-se de que tudo estava em ordem, e então assumiu sua posição perto da parede dos fundos, onde poderia monitorar a reunião sem chamar atenção. Em poucos minutos, ela voltaria a se tornar parte da mobília, invisível e essencial, exatamente como preferia. O general Marcus Harrison chegou exatamente no horário, o que significava 15 minutos antes. Era possível ouvi-lo vindo pelo corredor antes mesmo de vê-lo. Não porque fosse barulhento, mas porque tudo nele exigia atenção. Uniforme impecável,
cada medalha e cada fita posicionada com precisão matemática. Águias de prata reluzindo sob as luzes fluorescentes e aquele jeito particular de caminhar, que sugeria nunca ter encontrado um problema que não pudesse resolver com poder de fogo superior e pensamento tático. Era o tipo de general que conquistara suas estrelas em comandos de campo, não em política de pentágono. 2 missões no Afeganistão, uma no Iraque e operações classificadas suficientes para que sua biografia oficial parecesse um documento fortemente redigido. Os rumores diziam que ele havia liderado pessoalmente missões de operações especiais, que a maioria das pessoas só ouviria falar em filmes de Hollywood. Mas Harrison nunca falava sobre aqueles dias. Não precisava. Tudo em sua postura sugeria um homem que havia visto combate e saído do outro lado com seus princípios intactos. Quando entrou na sala de conferência 7A, toda a energia do espaço mudou. As conversas pararam no meio da frase, os oficiais se endireitaram em suas cadeiras e, de repente, todos pareciam tentar mostrar mais competência do que 30 segundos antes. Harrison tinha esse efeito sobre as pessoas, não exatamente por intimidação, mas pela autoridade silenciosa de quem já havia tomado decisões de vida ou morte sob pressão. Ele examinou a sala com a atenção metódica de alguém conduzindo uma avaliação tática. Seus olhos percorreram as fotos de satélite, os materiais confidenciais do briefing, os oficiais reunidos, fazendo inventário de tudo e de todos presentes. Quando o olhar dele passou por Sienna, que permanecia em silêncio perto da estação de café, não se deteve. Ela era parte do pano de fundo, exatamente onde pertencia no mapa mental que ele tinha do espaço da reunião. O general Harrison sentou-se à cabeceira da mesa e abriu sua pasta de briefing com a eficiência treinada de alguém que frequentava reuniões como aquela há mais tempo do que a maioria dos outros oficiais tinha de carreira militar. Ele era o homem de mais alta patente na sala, o decisor final, a pessoa a quem todos recorreriam na hora de aprovar ou rejeitar os planos operacionais que estavam prestes a discutir. Senhores, senhoras, disse Harrison, sua voz atravessando a sala sem esforço, sem necessidade de se elevar. Vamos começar. O coronel Brooks imediatamente iniciou a visão geral operacional, usando um ponteiro a laser para destacar posições-chave nas imagens de satélite espalhadas sobre a mesa de conferência. Os parâmetros da missão eram classificados, mas a estrutura geral era bastante familiar. Planejamento de operações conjuntas, coordenação entre diferentes ramos de serviço, o tipo de desafio logístico complexo que exigia a contribuição de múltiplos comandos e atenção cuidadosa às sensibilidades políticas. Sienna ouvia com o profissionalismo distante de alguém cuja função era tomar notas e lidar com detalhes administrativos. Ela entendia mais da discussão tática do que qualquer pessoa na sala poderia imaginar, mas seu papel era permanecer invisível, enquanto garantia que a reunião fluísse sem problemas. Isso significava manter o café fresco, monitorar os documentos confidenciais e estar pronta para resolver qualquer problema logístico que surgisse. O general Harrison fez perguntas incisivas sobre cronogramas de desdobramento de tropas e protocolos de comunicação. A coronel Freeman apresentou avaliações detalhadas das necessidades de inteligência e preocupações com segurança operacional. A conversa prosseguia com a intensidade focada, que sugeria que todos presentes entendiam as apostas envolvidas em qualquer que fosse a operação em planejamento. 20 minutos após o início do briefing, Harrison lançou um olhar em direção à estação de café e encontrou os olhos de Sienna com um leve aceno de cabeça. Ela entendeu imediatamente, avançando com a garrafa térmica para reabastecer sua xícara. Enquanto a discussão seguia em torno deles, era uma interação de rotina, o tipo de pequeno serviço que acontecia dezenas de vezes em reuniões como aquela. Sienna aproximou-se da mesa de conferência com profissionalismo, aguardando uma breve pausa na conversa antes de avançar para reabastecer o café do general. Ela já havia feito isso centenas de vezes em reuniões semelhantes, movendo-se com eficiência ao redor de oficiais superiores,
sem interromper o fluxo de discussões importantes. Mas desta vez seria diferente. Desta vez, algo tão simples quanto estender-se sobre uma mesa de conferência mudaria completamente a forma como todos naquela sala viam a sargento Sienna Anderson. Ela só não sabia disso ainda. No momento em que o general Harrison acenou em direção à sua xícara, Sienna avançou com a prática destreza de quem já havia servido em incontáveis briefings exatamente como aquele. Aproximou-se da mesa durante uma pausa natural na discussão, garrafa térmica em mãos, pronta para completar sua xícara sem atrapalhar o planejamento tático em andamento. O coronel Brooks estava no meio da explicação sobre cronogramas de desdobramento de tropas, quando Sienna se posicionou ao lado da cadeira do general Harrison. Ela podia ouvir a coronel Freeman fazendo perguntas sobre coordenação de inteligência do outro lado da mesa, mas sua atenção estava na tarefa simples diante dela: servir o café, recuar, permanecer invisível. Harrison mal reconheceu sua presença enquanto ela se inclinava para alcançar sua xícara. Era uma cortesia militar de rotina, o tipo de pequeno serviço que acontecia automaticamente em reuniões da alta chefia. Ele continuava revisando o cronograma operacional espalhado sobre a mesa à sua frente, sua atenção completamente focada nos parâmetros confidenciais da missão que o coronel Brooks explicava. Sienna ergueu a garrafa térmica e começou a despejar café fresco na xícara de Harrison. Seu movimento era suave e profissional. Já havia feito exatamente essa mesma ação centenas de vezes antes, em reuniões iguais àquela, para oficiais iguais a ele. Não havia nada diferente naquele dia, nada especial naquele momento em particular que devesse atrair qualquer atenção. Mas, ao estender-se sobre a mesa para evitar derramar café nos documentos confidenciais, a manga de seu uniforme recuou levemente, expondo sua mão esquerda mais do que o normal. Foi um ajuste de vestimenta menor, o tipo de coisa que acontece quando se estica para alcançar algo tentando ao mesmo tempo ser cuidadoso com o líquido quente. O movimento foi tão sutil que a maioria das pessoas nem teria notado. O coronel Brooks ainda falava sobre cronogramas de desdobramento. A coronel Freeman estava tomando notas sobre os requisitos de inteligência. Os outros oficiais estavam concentrados em cronogramas operacionais e desafios logísticos. Nenhum deles percebeu que seu general comandante havia ficado completamente em silêncio. A mente de Harrison corria por tudo o que sabia sobre o treinamento dos Navy SEALs e sobre as mulheres que haviam tentado concluí-lo ao longo dos anos. Os números eram brutais. De milhares de candidatos que iniciavam o programa, apenas uma pequena porcentagem chegava à formatura. E entre as mulheres que haviam tentado o curso, a taxa de sucesso era ainda mais devastadora. Ele podia contar nos dedos de uma mão o número de mulheres que haviam conquistado o direito de usar aquele anel. Sienna recuou da mesa, profissional e eficiente como sempre, pronta para voltar à sua posição perto da parede dos fundos. Mas os olhos de Harrison agora seguiam seus movimentos, percebendo detalhes que antes lhe haviam passado despercebidos. O jeito como ela se equilibrava sobre a ponta dos pés, pronta para se mover em qualquer direção. A forma como a mão livre permanecia relaxada, mas posicionada para reagir rapidamente se necessário. O modo como seus olhos percorreram brevemente as saídas da sala antes de voltar a uma expressão neutra. Esses não eram hábitos de uma sargento que havia passado a carreira cuidando de funções administrativas. Eram instintos de alguém treinado para sobreviver em ambientes hostis, onde um momento de desatenção poderia ser fatal. Staff Sergeant Anderson, disse Harrison em voz baixa, sua fala cortando a apresentação do coronel Brooks como uma lâmina. A sala inteira ficou em silêncio. Todos os oficiais à mesa voltaram-se para olhar o general comandante e depois acompanharam seu olhar até Sienna, que havia congelado perto da estação de café com a garrafa térmica ainda nas mãos. "Senhor", respondeu Sienna, sua voz firme e profissional. Mas Harrison conseguiu perceber algo mudar em sua postura. Uma alteração sutil que sugeria que ela sabia que algo significativo havia acabado de acontecer, mesmo sem ter certeza do que exatamente.
Harrison colocou sua xícara de café sobre a mesa com cuidado, sem tirar os olhos do rosto dela. Esse é um anel interessante que você está usando. A temperatura na sala pareceu cair 10 Celsius. O coronel Brooks parecia confuso, olhando entre seu general-comandante e a sargento que supostamente deveria estar cuidando dos refrescos. A coronel Freeman parou completamente de escrever, sua caneta pairando sobre o bloco, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Sienna olhou para sua mão esquerda, e Harrison percebeu o exato momento em que ela entendeu que sua cobertura havia sido comprometida. Sua expressão não mudou de forma dramática, mas houve um leve apertar em torno dos olhos, que sugeria que ela estava rapidamente calculando suas opções e não encontrando muitas. Foi um presente, senhor, disse ela com cuidado, o que era tecnicamente verdade, mas totalmente inadequado como explicação. Harrison recostou-se em sua cadeira, estudando-a com o tipo de intensidade que normalmente reservava para posições inimigas que planejava atacar. De quem? A pergunta pairou no ar como fumaça de campo de batalha. Todos na sala agora olhavam para Sienna, esperando uma resposta que explicasse por que seu general-comandante havia de repente se interessado tanto por uma joia de uma sargento. Mas Harrison já sabia a resposta e suspeitava que Sienna também sabia que ele sabia. A única questão agora era se ela continuaria fingindo ser alguém que não era, ou se finalmente revelaria quem realmente era a sargento Sienna Anderson, por trás daquela fachada cuidadosamente construída de competência administrativa. O silêncio se estendeu até se tornar desconfortável, carregado com o tipo de tensão que sugeria que todos presentes entendiam que estavam testemunhando algo importante, mesmo sem compreenderem totalmente o que era. Sienna Anderson já havia passado por situações piores do que essa, muito piores. Tinha ficado sob fogo inimigo na província de Helmand, com nada além de uma pistola e um companheiro ferido que não podia se mover. Já havia infiltrado complexos terroristas, onde ser descoberta significaria tortura e morte. Havia completado exercícios de demolição subaquática em condições que teriam matado a maioria das pessoas antes mesmo de começarem. Mas estar em pé na sala de conferência 7A, na base expedicionária conjunta de Norfolk, segurando uma garrafa térmica enquanto uma sala cheia de oficiais superiores a encarava, parecia um dos momentos mais perigosos de sua carreira recente. Não porque sua vida estivesse em perigo físico imediato, mas porque tudo o que ela havia construído nos últimos 18 meses estava prestes a desmoronar. A história de fachada administrativa fora cuidadosamente elaborada por boas razões. Depois de sua última missão, depois de tudo o que havia acontecido na Síria, a Marinha havia decidido que a sargento Sienna Anderson precisava desaparecer por um tempo. Não permanentemente, apenas tempo suficiente para certas situações se acalmarem e para que ela se recuperasse de ferimentos que não apareciam em nenhum registro médico oficial. Assim, enterraram seu verdadeiro histórico de serviço sob camadas de burocracia e a designaram para a posição mais entediante e sem destaque que puderam encontrar. Apoio administrativo em uma base de comando conjunto, cuidando da logística de reuniões da alta chefia, arquivando relatórios que ninguém jamais leria 2 vezes. Era para ser um dever temporário de reabilitação disfarçado, como uma designação rotineira. O problema de ser excepcionalmente boa em permanecer invisível era que, eventualmente, alguém sempre percebia. Sienna olhou diretamente para o general Harrison, tomando a decisão tática de que a honestidade agora era sua única opção viável. Ela poderia continuar a farsa, alegar que o anel era uma herança de família ou alguma outra mentira conveniente. Mas a expressão de Harrison lhe dizia que ele não aceitaria nada menos do que a verdade. E se fosse honesta consigo mesma, ela estava cansada de fingir ser alguém que não era. O anel foi conquistado, senhor, disse ela em voz baixa. Caiu no silêncio como granadas com os pinos puxados. O coronel Brooks deixou sua caneta cair. A boca da coronel Freeman se abriu levemente,
Depois se fechou sem emitir som algum. Os outros oficiais ao redor da mesa pareciam estar tentando processar informações que não se encaixavam em nada do que acreditavam saber sobre o mundo. O general Harrison assentiu lentamente, como se Siena tivesse acabado de confirmar algo que ele já suspeitava. Quando você se formou em Buds? Turma 347, senhor. Há 3 anos. Harrison fez as contas mentalmente, cruzando datas e números de turmas com o que sabia sobre o processo de treinamento SEAL. A turma 347 teria sido uma das primeiras a incluir candidatas mulheres, parte da integração gradual das funções de combate. Também teria sido um dos ciclos de treinamento mais vigiados da história dos SEALs, com todos observando para ver se as mulheres conseguiriam cumprir os mesmos padrões impossíveis que vinham derrubando homens há décadas. Semana do Inferno concluída com sucesso, senhor, assim como todas as outras fases do treinamento. A sala permaneceu absolutamente silenciosa. Ninguém se mexia, ninguém falava, ninguém parecia sequer respirar normalmente. A revelação de que a sargento que servia café era na verdade uma SEAL havia alterado fundamentalmente a compreensão da realidade de todos ali. Era como descobrir que o zelador era, na verdade, um neurocirurgião, ou que a secretária fora uma ex-agente da CIA. O que, refletiu Siena com amargura, não estava tão longe da verdade. O general Harrison estudou seu rosto com o tipo de escrutínio intenso geralmente reservado a combatentes inimigos durante um interrogatório. Qual é sua designação real aqui, Sargento Anderson? Siena hesitou por apenas um momento, calculando quanto poderia revelar sem comprometer a segurança operacional ou seus parâmetros atuais de missão. A verdade era complicada, envolvendo questões médicas classificadas e investigações em andamento que ela não tinha autorização para discutir com ninguém abaixo de certo nível de credencial. Designação de recuperação, senhor. Dever administrativo temporário enquanto aguardo a reatribuição ao status operacional. Era a versão sanitizada da verdade, despojada de todos os detalhes que exigiriam sessões de segurança e documentação classificada, mas suficientemente precisa para satisfazer as perguntas imediatas de Harrison, sem revelar informações que pudessem comprometer operações em andamento. O general Harrison inclinou-se para a frente em sua cadeira, esquecendo o café, enquanto processava o que Siena acabara de revelar. Designação de recuperação significava que ela havia sido ferida em combate, provavelmente com gravidade suficiente para exigir reabilitação prolongada. Dever administrativo temporário era um código militar para manter pessoal valioso em segurança, enquanto se recuperava de coisas que não podiam ser discutidas em público. Qual foi sua última missão operacional? Perguntou Harrison, sua voz assumindo o tom de um comandante conduzindo um debriefing formal. Senhor, não tenho certeza se este é o local apropriado para essa discussão, respondeu Siena com cuidado. Ela caminhava sobre a corda bamba entre protocolo militar e segurança operacional, tentando satisfazer a curiosidade de Harrison, sem revelar informações classificadas a pessoas sem a devida autorização. Harrison entendeu imediatamente. Qualquer que tivesse sido a última missão de Siena, estava classificada em um nível que excluía a maioria dos oficiais presentes. Ele tomou uma decisão rápida. O tipo de julgamento de comando que separa líderes eficazes de burocratas que seguem manuais de procedimento. Coronel Brooks, Coronel Freeman, preciso que saiam por alguns minutos. Brooks começou a protestar. Senhor, estamos no meio do planejamento operacional. Agora, a voz do Coronel Harrison carregava o tipo de autoridade que não permitia discussão ou atraso. Os 2 coronéis trocaram olhares, claramente frustrados por serem excluídos do que se tornara o briefing mais interessante que qualquer um deles havia assistido em meses. Mas ordens eram ordens, e o general Harrison tinha uma patente consideravelmente superior à de todos na sala. Eles reuniram seus materiais e saíram da sala de conferências, deixando Harrison sozinho com Siena, e o cheiro persistente de café fresco. A porta se fechou com um clique
que soou como uma conclusão definitiva no ambiente subitamente silencioso. Harrison esperou até ter certeza de que estavam completamente a sós, antes de continuar seu interrogatório. Agora, disse ele, recostando-se na cadeira, o que realmente aconteceu na Síria? Siena sentiu sua compostura cuidadosamente construída rachar levemente. A Síria não deveria ser conhecimento comum. As operações nas quais ela havia estado envolvida lá estavam enterradas sob tantas camadas de classificação que a maioria das pessoas, mesmo com credenciais de nível geral, jamais veriam os relatórios. O fato de Harrison saber sobre a Síria significava que ele tinha acesso a briefings de inteligência muito além do planejamento rotineiro de operações conjuntas. Como o senhor sabe sobre a Síria? Harrison sorriu de forma sombria. Porque li os relatórios pós-ação, todos eles, inclusive aqueles com seu nome redigido, mas com sua assinatura operacional estampada por todo o lado. Siena percebeu que havia sido superada por alguém que fizera seu dever de casa de maneira mais completa do que ela havia previsto. Harrison não estava apenas fazendo perguntas aleatórias sobre seu passado. Ele sabia exatamente quem ela era e o que tinha feito antes de sua designação para Norfolk. A única questão era quanto ele sabia sobre as coisas que haviam dado errado. A missão de extração de reféns acima, senhor. 3 contratados americanos capturados por afiliados do ISIS. A inteligência sugeria que estavam sendo mantidos em um complexo fora de Alepo. Harrison assentiu. Missão bem-sucedida. Todos os 3 reféns recuperados com vida. Baixas mínimas do nosso lado. Ele fez uma pausa, estudando seu rosto. Mas algo deu errado depois que o objetivo principal foi concluído. A mandíbula de Siena se contraiu quase imperceptivelmente. O resgate bem-sucedido dos reféns foi a parte da missão que entrou nos relatórios oficiais e nas recomendações de condecoração. O que aconteceu depois foi o que a levou a um hospital militar por 6 semanas e, eventualmente, a sua designação atual de servir café em reuniões da alta chefia. Explosão secundária, senhor. IED escondido na rota de extração. Atingiu nosso comboio a cerca de 2 quilômetros do complexo. Seu líder de equipe foi morto, disse Harrison, embora não fosse realmente uma pergunta. Master Chief Rodrigues, junto com o Petty Officer Jenkins e o Petty Officer Walsh. Eu fui a única sobrevivente da equipe de assalto primária. Harrison havia lido os relatórios classificados sobre aquela missão. Sabia que Siena ficara presa sob escombros por quase 4 horas antes que as equipes de resgate conseguissem retirá-la. Sabia sobre os estilhaços que ficaram a milímetros de romper sua medula espinhal e as lesões internas que exigiram várias cirurgias para serem reparadas. O que os relatórios não conseguiam transmitir era o impacto psicológico de perder uma equipe inteira e sobreviver quando soldados melhores não conseguiram. Quanto tempo você ficou hospitalizada? Perguntou Harrison gentilmente. 6 semanas de tratamento ativo, mais 2 meses de fisioterapia. Fui liberada pelos médicos para retornar ao serviço operacional pleno. Siena o encarou diretamente, mas completou. A designação aqui é apenas temporária, até que o comando decida onde me colocar em seguida. O general Harrison recostou-se na cadeira, processando tudo o que Siena acabara de revelar. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, formando uma imagem ao mesmo tempo impressionante e dolorosa. Ali estava uma mulher que havia sobrevivido ao treinamento mais brutal das Forças Armadas, completado missões de combate classificadas que a maioria das pessoas jamais ouviria falar e perdido toda a sua equipe em uma operação que ainda seria classificada como bem-sucedida porque os objetivos principais haviam sido alcançados. E, nos últimos 18 meses, ela vinha servindo café e arquivando relatórios porque a Marinha não sabia o que fazer com uma heroína que estava partida demais para lutar, mas valiosa demais para ser dispensada. Os relatórios médicos, disse Harrison com cuidado. São precisos? Siena entendeu o que ele realmente estava perguntando. As avaliações médicas militares após ferimentos traumáticos
Eram conhecidas por serem excessivamente conservadoras. Os médicos preferiam pecar pelo excesso de cautela, mantendo o pessoal valioso em funções não combativas por mais tempo do que estritamente necessário. Mas, às vezes, também deixavam passar indicadores sutis que sugeriam que alguém não estava totalmente pronta para retornar ao status operacional, independentemente do que os exames físicos revelassem. Fisicamente estou pronta, disse Sienna. Todos os ferimentos cicatrizaram adequadamente. Minha amplitude de movimento voltou a 100%. Força e resistência estão, na verdade, melhores do que antes do destacamento. Harrison ouviu o que ela não estava dizendo, na forma cuidadosa como havia articulado sua resposta. E psicologicamente? Sienna ficou em silêncio por um longo momento, olhando para a mesa de conferências onde planos operacionais classificados ainda estavam espalhados sobre a superfície de mogno. Ela vinha evitando essa conversa havia meses, desviando das perguntas de psicólogos militares e da equipe de comando que queria saber se ela estava pronta para retornar ao serviço ativo. A verdade era complicada de maneiras que não cabiam nos formulários de avaliação médica. Eu sonho com eles, disse finalmente. Rodrigues, Jenkins, Walsh. Não exatamente pesadelos, apenas sonhos em que eles ainda estão vivos e estamos planejando a próxima missão. Eu acordo esperando vê-los na sala da equipe e então lembro que eles não vão voltar. Harrison assentiu. Ele havia perdido boas pessoas sob seu comando ao longo dos anos, conhecia o peso da culpa do sobrevivente e como ela podia corroer até os soldados mais fortes. O fato de Sienna ainda lidar com as consequências psicológicas da Síria não a tornava fraca. Pelo contrário, provava que ela se importava profundamente com seus companheiros e entendia o verdadeiro custo das operações militares. Você já falou sobre isso com alguém profissionalmente? Quero dizer, psicólogos da Marinha, capelão, até tentou terapia civil por um tempo. Todos dizem a mesma coisa. É uma resposta normal de luto para veteranos de combate. Dê tempo, mantenha-se ativa, não se isole. Eventualmente os sonhos vão desaparecer e estarei pronta para seguir em frente. Mas você não se sente pronta. Eu não sei, admitiu Sienna. Alguns dias eu acordo com raiva por estar presa aqui, lidando com tarefas administrativas, quando eu deveria estar lá fora fazendo o trabalho para o qual fui treinada. Outros dias eu penso na responsabilidade de liderar outra equipe, sabendo que minhas decisões poderiam matá-los. E me pergunto se perdi o fio de lâmina que nos manteve vivos por tanto tempo. Harrison entendeu completamente. A responsabilidade de comando era um fardo que poucas pessoas conseguiam carregar de forma eficaz. E menos ainda conseguiam carregá-lo uma segunda vez depois de perder homens na primeira. O fato de Sienna ainda questionar sua prontidão era, na verdade, um bom sinal. Operadores excessivamente confiantes eram perigosos para todos ao redor. O que você quer? Perguntou Harrison. Não o que a Marinha quer, não o que os médicos recomendam, não o que fica bem no seu histórico de serviço, mas o que você realmente quer fazer. Sienna ergueu os olhos para ele, surpresa. Ninguém havia feito aquela pergunta em meses. Todos estavam focados em seu estado médico, em suas pontuações de avaliação psicológica, em seus laudos de aptidão para o serviço, mas ninguém simplesmente havia perguntado como ela queria que fosse seu futuro. Eu quero voltar a fazer o trabalho no qual sou boa, disse Sienna sem hesitar. Não porque estou fugindo do que aconteceu na Síria, mas porque sei que ainda posso fazer a diferença. As habilidades ainda estão lá. O treinamento continua sólido. Só preciso da oportunidade certa para provar que estou pronta. Harrison estudou seu rosto, procurando qualquer sinal de incerteza ou bravata falsa. O que viu foi alguém que havia sido honesta sobre suas limitações, mas estava pronta para ir além delas. Alguém que entendia o custo da liderança, mas estava disposta a aceitar essa responsabilidade novamente. E se eu dissesse que posso ter essa oportunidade? Disse Harrison. Sienna sentiu algo mudar dentro do peito.
como uma engrenagem que estava travada finalmente encaixando no lugar. Pela primeira vez em 18 meses, estava tendo uma conversa sobre seu futuro em vez de sobre seu passado. O general Harrison não a olhava como se fosse mercadoria danificada ou um risco prestes a explodir. Ele a olhava como se fosse exatamente o que precisava para algo importante. Que tipo de oportunidade, senhor? Perguntou, mantendo a voz firme apesar da onda de esperança que sentia subir pela garganta. Harrison lançou um olhar para a porta, certificando-se de que ainda estavam sozinhos. Depois voltou-se para encará-la. O planejamento operacional de que estávamos tratando antes desta conversa começar. Operações especiais conjuntas, parâmetros de missão classificados, o tipo de trabalho que exige alguém com conjuntos de habilidades muito específicos. O pulso de Siena acelerou. Planejamento operacional real significava missões reais, não apoio administrativo ou exercícios de treinamento. Significava a chance de fazer o trabalho para o qual havia sido treinada, em vez de servir café e arquivar relatórios para pessoas que estavam planejando missões que ela deveria estar liderando. Não posso lhe dar detalhes aqui, continuou Harrison. Os requisitos de credencial de segurança por si só levariam semanas para serem processados. Mas posso lhe dizer que estamos procurando operadores experientes que possam lidar com situações táticas complexas com uma estrutura mínima de apoio. Pessoas que já provaram ser capazes de tomar boas decisões sob pressão e se adaptar quando as coisas dão errado. O que sempre acontece, disse Siena, e Harrison sorriu levemente com a resposta. O que sempre acontece, concordou ele. A questão é se você está pronta para assumir esse nível de responsabilidade novamente. Não se os médicos acham que você está pronta, não se suas pontuações de avaliação sugerem que você está pronta, mas se você sabe, no fundo, que pode liderar pessoas em situações onde suas decisões determinam se elas voltarão vivas para casa. Era a pergunta que Siena vinha evitando por meses, a mesma que a mantinha acordada durante aqueles sonhos com Rodrigues, Jenkins e Walsh. Ela carregava o peso da morte deles como uma pedra no peito, com medo de que aceitar outro papel de liderança fosse desonrar sua memória, como se seguir em frente significasse esquecê-los ou minimizar o significado de seu sacrifício. Mas, sentada naquela sala de conferência, olhando para o rosto expectante do general Harrison, ela percebeu que estava pensando de forma errada. Rodrigues havia sido quem a recomendara para o treinamento SEAL em primeiro lugar. Jenkins e Walsh haviam seguido sua liderança em uma dúzia de missões bem-sucedidas antes daquela que deu errado. Eles não morreram porque ela tomou decisões ruins. Eles morreram porque a guerra é imprevisível e perigosa. E, às vezes, boas pessoas não voltam para casa, mesmo quando todos fazem tudo certo. Estou pronta, disse Siena. E pela primeira vez em 18 meses, ela realmente acreditava nisso. Harrison estudou seu rosto por um longo momento, procurando qualquer sinal de incerteza ou confiança falsa. O que viu foi alguém que havia enfrentado suas dúvidas e saído mais forte do outro lado. Alguém que entendia o peso da responsabilidade de comando, mas estava disposta a carregá-lo novamente porque era a coisa certa a fazer. A designação seria temporária inicialmente, 60 dias, talvez 90, dependendo de como o cronograma operacional se desenvolva. Se tudo correr bem, pode levar a uma realocação permanente para uma unidade de operações especiais ativa. Se não correr bem, ele deu de ombros. Provavelmente você acabará de volta aqui servindo café. Siena quase sorriu com isso. Depois de tudo o que havia passado, a perspectiva de voltar ao trabalho administrativo parecia a menor de suas preocupações. Quando começaria? Depende de quão rápido conseguiremos atualizar suas credenciais de segurança e transferir seus registros médicos. Algumas semanas, se acelerarmos a papelada pelos canais certos. Mas há mais uma coisa. Os parâmetros da missão exigem alguém que consiga se misturar, operar sem identificação militar óbvia. Alguém que seja boa em ser invisível, como servir café em briefings onde ninguém presta atenção a sargento no canto.
Exatamente assim. Harrison levantou-se da cadeira, estendendo a mão para ela. Bem-vinda de volta ao status operacional, Sargento Anderson. Sienna apertou sua mão com firmeza, sentindo que finalmente estava voltando à vida que sempre fora destinada a viver. Os últimos 18 meses não haviam sido tempo perdido, afinal. Tinham sido preparação para o que viria a seguir, ensinando-lhe habilidades que nem sequer percebera que estava aprendendo. Obrigada, senhor. O senhor não vai se arrepender dessa decisão. Eu sei que não vou. A questão é se os coronéis Brooks e Freeman vão se arrepender de subestimá-la quando descobrirem o que acabou de acontecer aqui. Quando o general Harrison abriu a porta da sala de conferência para chamar de volta os coronéis Brooks e Freeman, a atmosfera havia mudado completamente. O que tinha sido um briefing operacional rotineiro agora era algo totalmente diferente. Embora nenhum dos coronéis conseguisse identificar exatamente o que havia mudado durante sua ausência forçada. Sienna ainda estava de pé perto da estação de café, garrafa térmica na mão. Mas algo em sua postura havia mudado. Ela já não parecia alguém tentando se misturar ao fundo. Em vez disso, carregava-se com a confiança silenciosa de alguém que pertencia a qualquer lugar em que estivesse. Senhores, por favor, sentem-se, disse Harrison. Embora seu tom sugerisse que aquela já não era a mesma reunião que eles estavam participando 20 minutos antes. Precisamos fazer alguns ajustes em nosso planejamento operacional. O coronel Brooks recostou-se em sua cadeira com frustração evidente. Senhor, ainda temos cronogramas de desdobramento para revisar e coordenação logística para finalizar. Qualquer questão de pessoal que o senhor precisava discutir com a sargento, talvez pudéssemos tratar disso depois do briefing. Harrison trocou um olhar com Sienna, que lhe devolveu um aceno quase imperceptível. Eles haviam chegado a um entendimento durante a conversa privada, mas agora vinha a tarefa delicada de administrar as consequências sem comprometer a segurança operacional ou humilhar desnecessariamente oficiais que simplesmente haviam feito suposições equivocadas. Na verdade, coronel, a questão de pessoal está diretamente relacionada ao nosso planejamento operacional. A Sargento Anderson não ficará muito mais tempo responsável pelo apoio administrativo neste briefing. A Coronel Freeman pareceu confusa. Ela está sendo realocada? Por que vamos precisar de alguém para coordenar a logística de... A Sargento Anderson coordenará a logística de uma perspectiva de planejamento operacional em vez de um papel de apoio administrativo. Os dois coronéis trocaram olhares perplexos. A distinção que Harrison fazia não lhes parecia particularmente significativa. Apoio administrativo, planejamento operacional, coordenação logística. Tudo soava como variações do mesmo trabalho de bastidores que o pessoal alistado executava, enquanto os oficiais se concentravam na tomada de decisões estratégicas. Sienna deu um passo à frente, já não contente em permanecer invisível no fundo. Com a permissão do general Harrison, gostaria de esclarecer meu papel no planejamento da próxima missão. Harrison assentiu. Vá em frente, sargento. Minha especialidade é guerra não convencional e operações de ação direta. Completei 16 destacamentos operacionais em vários teatros, incluindo missões classificadas no Afeganistão, Iraque e Síria. Minha designação mais recente foi líder de equipe em uma operação de extração de reféns que recuperou com sucesso 3 contratados americanos de um complexo de afiliados do ISIS. O coronel Brooks a encarou como se ela tivesse acabado de anunciar que era secretamente uma astronauta. Sargento, isso não é o que seu dossiê indica. Meu dossiê reflete minha designação atual, não meu histórico operacional. Por razões de segurança, certos aspectos do meu passado foram classificados em níveis que normalmente não aparecem em registros administrativos rotineiros. A Coronel Freeman folheava freneticamente os materiais do briefing à sua frente, procurando algum indício de que havia perdido informações cruciais sobre a mulher que lhe servira café durante a última hora. General Harrison, eu não entendo. Se a Sargento Anderson tem experiência em operações especiais, por que isso não foi incluído em nosso planejamento de missão desde o início?
Harrison sorriu de forma sombria. Porque às vezes, a inteligência mais valiosa vem de observar como as pessoas reagem quando acham que ninguém importante está assistindo. A Sargento Anderson tem feito uma avaliação informal de nossos protocolos de segurança operacional enquanto desempenhava o que parecia ser funções administrativas rotineiras. As implicações daquela declaração atingiram os 2 coronéis ao mesmo tempo. Durante a última hora, eles haviam discutido parâmetros de missão classificados diante de alguém que presumiram ser apenas apoio administrativo. Haviam feito suposições sobre credenciais de segurança, exigências de necessidade de conhecimento e compartimentalização operacional, baseados apenas na aparência do uniforme e na designação aparente da função. O que observou, sargento? Olhei para os coronéis e depois de volta para o general. Várias potenciais preocupações de segurança, senhor. Nada que não possa ser corrigido com ajustes adequados de protocolo, mas definitivamente pontos que devem ser revistos antes do desdobramento operacional. O coronel Brooks parecia começar a entender o quão gravemente havia subestimado a mulher silenciosa que servia sua xícara de café. A coronel Freeman ainda processava a revelação de que seu apoio administrativo, na verdade, vinha avaliando seu desempenho o tempo todo. O equilíbrio de poder na sala havia mudado completamente e todos presentes começavam a perceber isso. 3 semanas depois, Sienna Anderson estava de volta onde pertencia. Não na sala de conferência 7A, servindo café para oficiais que haviam como mobiliário, mas em um centro de operações táticas na Virgínia, liderando um briefing de equipe para uma missão que teria sido impossível sem sua expertise específica. A transformação fora notável de se ver. Uma vez que suas credenciais verdadeiras se tornaram conhecidas em toda a Joint Expeditionary Base Norfolk, a atitude de toda a base em relação a ela mudou da noite para o dia. Os mesmos oficiais que a desprezaram como apoio administrativo agora buscavam sua opinião em planejamento operacional e avaliações táticas. O pessoal alistado que a vira carregando café e arquivando papéis, agora, a saudava com o tipo de respeito reservado para operadores que haviam provado seu valor em combate. Mas a mudança mais significativa tinha acontecido em Sienna mesma. O peso psicológico que ela carregava desde a Síria começara a se dissipar à medida que se lançava novamente no trabalho para o qual havia sido treinada. Planejar missões, avaliar riscos, liderar equipes. Essas não eram apenas funções para ela. Eram o núcleo do que significava ser uma soldado profissional. A missão que Harrison lhe oferecera acabou sendo exatamente o que precisava para provar a si mesma que estava pronta para seguir em frente. Uma operação complexa, que exigia alguém capaz de operar de forma independente, tomar decisões críticas sob pressão e se adaptar quando as circunstâncias mudassem inesperadamente. Tudo havia corrido conforme o plano, o que em operações especiais significava que nada havia corrido conforme o plano, mas os objetivos haviam sido alcançados de qualquer maneira. O coronel Brooks e a coronel Freeman haviam pedido transferência para outras designações depois do briefing em Norfolk, alegando que precisavam de novos desafios em suas carreiras. Todos entenderam que aquilo era diplomacia militar, para encobrir a vergonha de terem trabalhado com alguém que haviam subestimado tão completamente. Harrison aprovara as transferências sem comentar, embora Sienna suspeitasse que ele tivesse incluído notas detalhadas em suas avaliações de desempenho sobre a importância de não fazer suposições com base em aparências superficiais. A lição se espalhara além de Norfolk, tornando-se uma daquelas histórias militares que circulam em clubes de oficiais e exercícios de treinamento. A sargento discreta que, no fim, era uma Navy SEAL. Os oficiais que aprenderam a não julgar pessoas pela insígnia do uniforme. O general que reconheceu o talento que todos os outros haviam ignorado. Mas, para Sienna, a verdadeira vitória era mais simples e pessoal. Ela estava dormindo melhor agora. Os sonhos com Rodrigues, Jenkins e Walsh estavam gradualmente se transformando em memórias que podia carregar sem ser esmagada pelo peso delas. Aprendera a honrar o sacrifício deles
continuando a fazer o trabalho em que todos acreditavam, e não recuando das responsabilidades que haviam compartilhado. Sua nova designação era tudo o que esperara quando se voluntariou para o treinamento SEAL anos antes. Missões desafiadoras, companheiros competentes, a oportunidade de fazer a diferença em situações onde habilidade e determinação podiam salvar vidas. A história de fachada administrativa havia sido oficialmente encerrada. Seu verdadeiro registro de serviço havia sido restaurado e ela era novamente a Sargento Sienna Anderson, Operações Especiais, e não a Sargento Sienna Anderson, Apoio Administrativo. O anel dos Navy SEAL em seu dedo já não parecia mais um fardo ou um lembrete de fracasso. Era o que sempre deveria ter sido. Um símbolo de conquista, compromisso e disposição para servir em funções que a maioria das pessoas não ousaria sequer tentar. Às vezes, tarde da noite, enquanto revisava planos de missão ou preparava equipamentos para operações futuras, Sienna pensava naquela manhã na sala de conferência 7A, quando sua invisibilidade cuidadosamente construída havia sido destruída por algo tão simples quanto estender a mão para servir café. Na época, parecera um desastre, o fim de um anonimato confortável que a protegera enquanto se recuperava de feridas físicas e psicológicas. Mas agora entendia que aquilo havia sido, na verdade, um começo. O momento em que deixara de esconder quem realmente era e começara a caminhar em direção ao que estava destinada a se tornar. O momento em que ser subestimada finalmente funcionara a seu favor, provando que respeito não era algo que se exigia ou fingia. Era algo que se conquistava sendo competente quando importava, independentemente de alguém estar prestando atenção ou não. 6 meses depois daquela manhã na sala de conferência 7A, Sienna Anderson se encontrava em outra sala de briefing. Mas desta vez, as circunstâncias eram completamente diferentes. Estava sentada à cabeceira da mesa em uma instalação classificada fora de Washington, D.C., e liderando uma reunião de força-tarefa conjunta com representantes de múltiplos ramos militares e agências de inteligência. Os parâmetros da missão eram complexos o suficiente para exigir contribuições de forças especiais do Exército, Navy SEALs, para resgate da Força Aérea e operativos da CIA. O tipo de coordenação multisserviço, que normalmente levava meses para ser organizada e exigia alguém com credibilidade em diferentes culturas militares e especialidades operacionais. O general Harrison a havia recomendado pessoalmente para o papel de liderança da força-tarefa, escrevendo em sua avaliação que a Sargento Anderson possuía julgamento tático excepcional, liderança comprovada sob condições adversas e a habilidade única de operar de forma eficaz, independentemente de suas capacidades serem inicialmente reconhecidas por colegas e superiores. Era a forma burocrática das Forças Armadas de dizer que ela era boa no que fazia, mesmo quando as pessoas não percebiam o quanto era boa. A ironia não passava despercebida para Sienna. Ela havia passado de servir café a oficiais superiores, para ter oficiais superiores tomando notas durante seus briefings. Mas a transição não acontecera da noite para o dia, e não acontecera simplesmente porque alguém notara o anel dos Navy SEAL em seu dedo. Aconteceu porque ela havia provado seu valor por meio de desempenho competente em designações cada vez mais desafiadoras. A missão que Harrison lhe oferecera levara a outra, que por sua vez levara a mais outra. Cada uma construída sobre o sucesso anterior, até que sua reputação de liderança operacional confiável se espalhasse por toda a comunidade de operações especiais. As notícias viajavam rápido nesse mundo, especialmente quando envolviam alguém capaz de entregar resultados consistentes em circunstâncias difíceis. Mas talvez mais importante ainda, Sienna aprendera a se valorizar de forma adequada, em vez de se esconder atrás da anonimidade administrativa. Já não sentia a necessidade de minimizar suas habilidades ou desviar a atenção de suas conquistas. As feridas psicológicas da Síria haviam cicatrizado junto com as físicas, deixando-a mais forte e mais confiante do que fora antes daquela missão devastadora.
Ela ainda pensava regularmente em Rodrigues, Jenkins e Walsh. Mas agora essas memórias a motivavam em vez de paralisá-la. Eles haviam sido bons operadores que confiaram em sua liderança, e honrar a memória deles significava continuar sendo o tipo de líder em que eles acreditaram que ela poderia ser. A porta da sala de briefing se abriu e um jovem tenente da Força Aérea entrou, claramente nervoso por participar de uma reunião com tantos oficiais superiores presentes. Carregava um tablet e um caderno, movendo-se com a eficiência cuidadosa de quem tenta não chamar atenção desnecessária. Siena o observou organizar seus materiais no fundo da sala, reconhecendo algo familiar em sua postura e comportamento. A forma como se posicionava para observar sem ser observado, a maneira como parecia se misturar ao ambiente, enquanto permanecia atento a tudo ao redor. Após o término da reunião e a saída dos demais participantes, Siena se aproximou do jovem tenente, que recolhia seus materiais com a mesma eficiência silenciosa que demonstrara durante todo o briefing. "Tenente", disse ela, e ele levantou os olhos surpreso. "Sim, senhora. Notei que você fazia anotações durante a discussão tática. Teve alguns insights que não compartilhou com o grupo." O tenente pareceu desconfortável. "Senhora, estou apenas aqui para lidar com o apoio de comunicações. Não achei apropriado." Siena sorriu, lembrando-se de uma conversa que tivera com o general Harrison meses antes em uma sala de briefing diferente. "Qual é o seu histórico, tenente, antes desta designação?" "Controlador de combate, senhora. 3 destacamentos, principalmente coordenação de apoio aéreo avançado." Ele fez uma pausa. "Mas esta é para ser uma designação de recuperação, enquanto aguardo liberação médica para retornar ao status operacional." Siena assentiu, compreendendo completamente. "O que aconteceu?" "IED no Afeganistão. Nada sério, apenas algum dano auditivo e uma TCE leve. Os médicos querem ser cautelosos antes de me liberarem para saltos novamente." "E você está frustrado por estar preso em apoio administrativo quando deveria estar fazendo o trabalho para o qual foi treinado." O tenente a olhou surpreso. "Sim, senhora. Exatamente." Siena estendeu a mão para ele. "Sargento Siena Anderson, acho que precisamos conversar." Enquanto apertavam as mãos, ela notou algo em seu pulso, parcialmente escondido pela manga do uniforme. O contorno distinto de uma tatuagem de insígnia de controlador de combate, do tipo que os operadores faziam para comemorar a conclusão de um dos treinamentos mais exigentes das Forças Armadas. Algumas coisas, refletiu Siena, nunca mudavam. O talento tinha uma forma de se revelar eventualmente, independentemente de quão bem as pessoas tentassem escondê-lo ou de quanto os outros tentassem ignorá-lo. A única questão era se você era inteligente o suficiente para reconhecê-lo quando o visse, e sábio o bastante para agir a respeito quando isso acontecesse. Ela tinha a sensação de que aquele jovem tenente estava prestes a receber o mesmo tipo de oportunidade que ela havia recebido na sala de conferência 7A. Do tipo que poderia mudar tudo, se ele estivesse pronto para isso.